Que o Espírito Santo possa despertar cada um de nós para refletir sobre a nossa vida com Deus através desse vídeo. Através da palavra do Senhor, eu oro para que o Espírito Santo nos traga entendimento e sabedoria, para que possamos pensar, pesar, refletir sobre as nossas atitudes nesses últimos dias. E que possamos nos fazer todos os dias a devida pergunta: o que eu tenho plantado todos os dias? O que é que eu tenho plantado com o meu relacionamento com Deus? O que é que eu tenho feito para me aproximar dele? O que é que eu tenho feito para que ele esteja comigo e eu esteja com ele e vice-versa? Porque devemos sempre ter em mente que dizer eu sou de Cristo significa ter um relacionamento, um casamento com o Senhor dos Exércitos, com o Deus de toda a criação, com aquele que se sacrificou por mim naquela cruz, que ressuscitou e está vivo, está aqui conosco, deve estar dentro de nós através do Espírito Santo dele, como ele mesmo disse que seria. E estarei com vocês todos os dias até o findar dos séculos. Então Deus ele tem que estar dentro de nós através do seu Santo Espírito. O Espírito Santo que o Senhor Jesus é quem batiza. Então receber o Espírito Santo é necessário uma vontade lá de dentro. Não, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito do próprio Deus dentro de mim para que eu possa fazer a diferença nessa terra e aguardar a chegada dele que está tão próxima. O Senhor ele tem me dado algumas passagens que mostram a sua indignação, que mostram a repreensão de Deus para com o povo, a exortação de Deus para que o povo comece a trabalhar em prol da sua salvação, em prol da sua vida com ele. E ele traz isso através desse livro aqui de Ageu. É um livro que geralmente a gente não lê muito, né? Ele é bem pequeno, ele só tem 2 capítulos, mas são 2 capítulos muito importantes, muito interessantes. E seria bom que a gente pudesse meditar nessa palavra. A gente vai apenas explanar um pouco essa questão aqui de que Deus ele está chamando a atenção das pessoas, principalmente, sobretudo, nesses últimos tempos. Devemos entender que o Antigo Testamento, ele se completa, a gente consegue compreendê-lo melhor quando a gente medita no Novo Testamento. Então, quando a gente chega aqui no Velho, a gente vê que por mais que essas histórias tenham acontecido há milhares de anos, elas estão se repetindo até hoje, através das atitudes das pessoas. Então, tudo aquilo que aconteceu no passado, hoje a gente vê. E Deus, ele chama a atenção do povo nesse primeiro capítulo. O título na minha Bíblia é Ageu repreende o povo. O Ageu era o profeta daquela época, mas a gente pode muito bem trocar esse nome Ageu por Deus repreende o povo. Então ele começa dizendo que no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, que era o governador de Judá. Então havia um profeta naquela época que trazia a palavra de Deus àquele que era o governador daquele lugar. O rei, o governador, aquele que estava ali dominando, né, como uma autoridade naquele lugar. E a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, é como se o povo ainda estivesse esperando o tempo certo para edificar a casa de Deus naquele lugar, ou seja, um templo. Nesse tempo, eles falavam de uma casa física. Hoje em dia a gente fala da casa espiritual. E qual é a casa espiritual que devemos edificar sempre, todos os dias?
O nosso interior, a nossa alma. Então, como eu falei no início, o Espírito Santo ele tem que estar aqui dentro. Então, aqui dentro deve ser a casa dele, a casa do Deus vivo, o templo do Deus vivo. Deus, ele disse em alguma parte da Bíblia, se você quiser pesquisar depois, ele diz que não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, ele quer habitar dentro de nós, nós fomos feitos por ele. Então, ele habita, ele tem que habitar num lugar santo, aquilo que ele fez, que é santo. Então, esse lugar aqui, o nosso interior, o nosso coração, a nossa alma, ela deve estar limpa para Deus, ela deve estar pura, porque Deus não habita em lugares sujos. O Espírito Santo ele não pode estar no interior em que só tem mágoa, por exemplo, em que só tem rancor, raiva de alguém, algum ressentimento, alguma coisa assim que é nutrido ali. Então, onde é só a gente pensar, onde tem resto de comida, ali vai se juntar mosca, vai se juntar barata, rato. Então, são coisas que é só a gente pegar o fio da meada que a gente vai compreender a nossa real condição. Isso tudo é para que a gente reflita das nossas atitudes nos últimos dias. Por quê, meus irmãos? Porque é uma necessidade que nós temos como igreja. Eu falo com a igreja do Senhor. Deus, ele está falando com o povo dele. Eu sei que a palavra de Deus é para todos, é para toda a humanidade. Mas eu vejo que Deus, nesses últimos dias, ele está chamando a atenção da igreja. Porque ele vai começar a derramar juízo sobre essa terra por conta do pecado da igreja. Por que é da igreja? Porque a igreja supostamente conhece a palavra dele. E muitos devem estar em pecado. Ele que sabe. Ele é o Senhor da glória. Ele é o dono dessa obra. Então ele está vendo tudo. É como um lavrador da vinha. O lavrador é aquele que cuida da vinha, aquele que está supervisionando o serviço que está sendo feito ali, dos trabalhadores dele naquela vinha. Então ele está vendo o que está acontecendo. O Senhor dos Exércitos, ele está vendo tudo. Ele está vendo quem está buscando se manter em santidade e quem não está. Quem está zelando pela sua salvação e quem não está. Quem está cuidando da sua casa, edificando a sua casa espiritual e quem não está. Então existem dois tipos de pessoas dentro da casa de Deus. Que se dizem do Senhor, que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que Ele manda. Então, toda essa palavra é especialmente para a igreja. Então é algo que a gente tem que estar atentando para nós mesmos todos os dias. O que é que eu estou plantando todos os dias? Eu estou colocando o meu Senhor, aquele que eu digo que é o meu Deus, o Rei da minha vida, o Senhor dos Senhores, eu estou colocando Ele em primeiro lugar? Eu estou plantando coisas que vai edificar a minha vida para que Ele possa permanecer aqui dentro de mim até a chegada do nosso Senhor Jesus, porque isso é uma preparação. Deus, ele está preparando o povo dele para o arrebatamento da igreja. A gente só pode ser arrebatado se a gente estiver em paz com o Senhor. A gente só pode ir com Ele, com o noivo, se a noiva estiver preparada, prudente, tendo o seu azeite de reserva. E o azeite de reserva é a fé no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só pode permanecer na gente se a gente continuar andando por fé e não pela vista. Porque se a gente andar pela vista, a gente só vai ver desgraça, a gente só vai ver a destruição e a nossa fé vai para baixo. Mas se a gente andar pela fé, que é a própria palavra de Deus, então a gente vai ter o Espírito da gente, o Espírito Santo sendo alimentado por essa fé. A chama, ela vai continuar acesa. Então, o azeite que a gente tem que conservar dentro da gente, lá naquela parábola das 10 virgens, é a fé. Eu vejo que é a fé.
Porque o Espírito Santo é a própria luz, é o próprio fogo que tem que queimar aqui dentro. Então, Deus ele está chamando a atenção da igreja. Preparem-se, arrumem a casa, edifiquem sua casa, edifiquem o templo. Não deixem para depois, como esse povo aqui do tempo de Ageu estava fazendo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles estavam afirmando, eles estavam esperando não sei o que para começar a edificar a casa do Senhor. Ou seja, haviam outras prioridades, outras coisas que estavam sendo colocadas à frente daquilo que eles tinham que fazer para Deus. Então a gente pega isso hoje para a nossa vida. O que é que a gente tem feito, que a gente está colocando, talvez, outras coisas acima do Senhor? A gente está colocando outros afazeres, outras prioridades na frente da nossa vida com Deus, da nossa edificação espiritual. Então é algo que a gente tem que estar atentando, pensando, refletindo. Poxa, eu estou honrando o meu Deus como eu tenho que honrar? Eu estou honrando a casa dele para que não lhe falte mantimento na casa dele através dos dízimos e das ofertas? Mas não é só questão disso, é questão das ofertas espirituais, ofertas que Deus ele considera muito mais do que o dinheiro que a gente coloca como oferta ali no altar dele. Eu estava lendo ontem mesmo algo que me chamou muita atenção lá em 2 Timóteo 2, versículos 5 e 6, que diz: se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, a gente foi alistado pelo comandante da guerra, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e a gente está vivendo uma guerra, tá? Se você ainda não percebeu, mas a gente vive uma guerra espiritual. E aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus estão nessa guerra como soldados de Cristo. Então, ele está dizendo aqui, se vocês não militarem essa guerra legitimamente, ou seja, verdadeiramente, com toda a vida de vocês, então ele não vai ser coroado, não vai receber a coroa da vida, que é o prêmio da salvação, é a gente ir para a eternidade com Deus. Olha só, tem coisa maior do que isso, não existe galardão maior do que esse. E ele diz no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Lembra como eu estava falando do lavrador, que é o senhor da vinha ali? Eu estava refletindo, meditando nesse versículo ontem, e Deus, o Espírito Santo, ele me deu a seguinte direção. Olha, sou eu, o lavrador, que tenho que colher, gozar dos primeiros frutos dessa vinha, do trabalho que está sendo feito ali. Porque eu sou o Senhor, onde está a minha glória? Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, e ele fala isso lá em Malaquias 3. Se eu sou o Senhor, onde está a minha glória, a minha honra, o meu louvor? Então, ele deve ser o primeiro a gozar dos frutos das nossas ofertas. Tanto ofertas físicas, que a gente devolve o quê? Os primeiros frutos, a gente devolve as primícias. E as ofertas, de acordo com a gente estipular, né? A oferta. Mas o dízimo são os primeiros frutos. Então, e Deus ele está me trazendo o entendimento de que tudo aquilo que a gente faz para Ele é uma oferta para o altar dele. E é aquela oferta ali que vai nos manter em espírito para a nossa salvação se concretizar. Então, por exemplo, uma meditação que a gente faz todos os dias, pela manhã, à noite, à tarde, aquilo ali é uma oferta que você está dando a Deus. A sua oração que você faz pela manhã, à tarde ou à noite, ou os 3 horários,
são ofertas sendo colocadas no altar de Deus. Esse altar não só está lá na igreja, não. Não é o altar físico só, não. O altar deve ser a nossa própria vida. É onde a gente dobra os nossos joelhos para orar. É onde a gente faz os nossos votos, seja lá onde for. Já teve dia de eu orar tomando banho. Aquilo ali é uma oferta que eu estou dando a Deus. Então a minha vida é o próprio altar. Quando Deus ele manda uma pessoa para a gente evangelizar assim, a gente nem esperava, mas ele coloca uma pessoa ali. Aquilo ali, ele tá mandando almas para o altar dele, que somos nós. Então, quando a gente é um altar vivo diante dele, olha só o que é que ele faz. Olha só, a nossa vida é dedicada a ele. Então, tudo aquilo que a gente faz se torna uma oferta consagrada. E deve ser consagrada. Então, você pode ver que na história haviam ofertas que eram dadas ao Senhor que eram reprovadas. A gente vê isso logo lá em Gênesis. A primeira oferta que foi dada ali de sacrifício, Caim e Abel. Abel foi aprovado porque ele deu uma oferta agradável, uma oferta pura, santa. Naquele momento, Abel ele ofereceu o melhor que ele tinha. Um cordeirinho, o primeiro ali, o macho primeiro daquela geração ali, daquela ninhada, sei lá. Ele era limpo, não tinha defeito. Então ele foi aprovado, enquanto que o de Caim você já sabe. Provavelmente ele deu qualquer coisa, da forma que queria. Então a mesma coisa a gente tem que pensar. Aquilo que eu estou dando de oferta para o Senhor está sendo de todo o meu coração. Eu estou fazendo com amor, eu estou fazendo com entendimento, com sabedoria, eu estou pensando, eu estou refletindo naquilo dali, eu estou fazendo o que eu posso, o melhor que eu posso. Então tudo isso é uma oferta que está chegando lá no altar de Deus. Então o altar ele tem fogo santo, então ele queima aquela oferta. A gente pode ver isso no Antigo Testamento, para você ver a importância do Antigo Testamento. Quando a gente medita no Novo, a gente volta para o Velho e entende o que Deus ele fazia no Antigo, que hoje faz sentido para a nossa vida sim, só que de uma forma espiritual. Só que a gente não faz a oferta como eles faziam, né? Pegava o cordeiro, queimava, pegava as cinzas, botava no negócio lá para o cheiro subir, né? Para aquele incenso subir até Deus. Mas hoje é através daquilo que a gente faz para o Senhor. Porque quando a gente planta, a gente colhe. Então a gente tem uma certeza, não, eu estou plantando, eu vou colher. Se eu estou plantando isso daqui, eu estou plantando meditação na palavra de Deus. Eu vou colher conhecimento, eu vou colher entendimento, eu vou colher o Espírito Santo me guiando, eu vou colher vida, porque isso aqui é vida, eu vou colher paz, porque Jesus é o príncipe da paz e Jesus é a própria palavra. Então a gente vai conhecendo a Deus, ele vai nos nutrindo e a gente vai se mantendo na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e a fé só vem pela palavra, quando a gente ouve a palavra. Você vê que tudo se conecta, tudo se encaixa. Então, essa palavra de hoje, desse vídeo que você está assistindo, é para que a igreja de Deus, que se diz a igreja do Senhor, que se diz servos do Senhor, possam atentar. Isso vale para mim também, que possamos atentar para o que estamos plantando. O que estamos plantando? O que a gente está fazendo da nossa vida com Deus? Sabe por que Deus está trazendo essa palavra, meu irmão? Porque Jesus está às portas. Porque vai vir tempos que a igreja ainda vai passar aqui nessa terra. Não está longe. Não pense que é daqui a 10 anos. Não é. Não é. Deus ele tem avisado que está para muito próximo. Não se
espante se ano que vem houver coisas aí que você vai olhar assim e dizer: meu Deus, eu não sabia que estava tão próximo. Não se espante. O Senhor está às portas e Ele quer chamar a atenção do seu povo. Claro, Ele quer alcançar a humanidade, mas sobretudo quem está ali dentro. Quem diz estar no templo, mas não está fazendo parte dele. Então, é um momento da gente se cuidar espiritualmente, porque o arrebatamento da igreja, quando ele vier, vai ser assim. Então, não vai dar tempo de nada. Não vai dar tempo você pensar: eita, eu fiquei com raiva de fulano, eita, eu tô brigada com não sei quem. Espera aqui, deixa eu ir me reconciliar com ele que eu vou junto. Não. O arrebatamento não vai ser assim. Vai ser num piscar de olhos. Então, o que a gente tem que fazer? Lembra da parábola das 10 virgens. O que foi que as virgens nécias fizeram quando o noivo havia chegado? Ai, me dá um pouquinho de azeite aí. Com as outras que tinha trago azeite de reserva. As outras que não são nem besta, né? Não vai perder a salvação por causa dos outros que não se cuidaram, que não foram prudentes como elas. Disseram: ah, não, se a gente der para vocês, vai faltar pra gente. Vão lá, vão comprar. Como se desse tempo, né? Então elas foram, o noivo chegou, a porta foi fechada. E aí? Essa situação que pode até acontecer, né? É para a igreja, eram noivas, elas estavam ali esperando Jesus, ou seja, não é que as virgens nécias não eram da igreja, não eram tementes a Deus, elas estavam ali junto das outras. Então quer dizer o quê? Que eram pessoas da igreja, que estavam dentro da igreja, que possamos nos preparar como as prudentes, porque o tempo é chegado, está quase dando a hora da meia-noite, e o Senhor, quando chegar, Ele quer nos encontrar preparados com o nosso azeite de reserva, que é a fé. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É isso que Jesus quer achar de nós quando Ele vier. Essa palavra aqui tem muita coisa, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. E eu peço para que você possa estar aqui no próximo vídeo. Espero que essa palavra tenha abençoado você. Espero que possamos refletir sobre essa palavra muito preciosa, que eu creio que Deus ele vai nos abençoar muito e nos preparar para a chegada do nosso Senhor Jesus, que é o mais importante. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aí para se inscrever, deixa o like no vídeo para ajudar, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, possa chegar a mais servos do Senhor, para que eles possam se preparar também, e Deus abençoe a sua vida.